Enquanto nós louvávamos aqui, eu ia prestando atenção na letra da música, prestando atenção naquilo que nós falávamos ou afirmávamos com os nossos lábios. E eu percebia que o nosso Deus, ele é grande. O nosso Deus, ele é eterno. Que o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é onipotente. O nosso Deus conhece e sabe todas as coisas. O nosso Deus sabe como chegaremos no final desse ano, em 2022. Deus sabe o que acontecerá conosco em 2023. Que Deus sabe das lutas que talvez eu e você enfrentaremos no próximo ano. O Deus que nós louvamos. O Deus que nós glorificamos. E a pergunta que fica, às vezes, por que nós, em alguns momentos, em algumas situações da nossa vida, nós nos encontramos desanimados? Nós nos encontramos abatidos. Nós nos encontramos em situações que volta ou outra, tira de nós a nossa força, tira de nós o nosso ânimo, tira de nós a nossa esperança. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque quem de nós aqui não enfrenta um dia ou outro um momento de desânimo? Um momento de abatimento, um momento de frustração, o momento de impotência, o momento de incapacidade. Quem aqui não passa por isso? O desânimo, ele é um resultado de um conflito sentido entre expectativas e um acontecimento que parece diminuir as chances dessas expectativas se concretizarem. Trata-se então de uma resposta emocional. O desânimo é o resultado, é uma resposta emocional. É um estado de quem se mostra desestimulado e sem motivação. Quem aqui já não passou por isso? E aí eu quero falar um pouquinho sobre como que nós identificamos causas. Como que nós identificamos causas? Problemas financeiros, problemas familiares, aí você pode colocar a questão conjugal, com questões com os filhos, com netos, com pais. Desempenhos frustrantes, seja no âmbito profissional, seja no âmbito familiar, acadêmico, pessoal. Metas que talvez você tenha estabelecido e você não conseguiu atingir, por inúmeras situações. Pecados que não são vencidos e que nos dominam, também geram desânimo. Aquele pecado que você sabe, é o pecado chamado pecado de estimação. Que você não consegue se livrar dele, que você não consegue abandoná-lo. Isso também gera frustração. Pensamentos e emoções negativas. Sabe o pensamento negativo? Aquela emoção negativa. Incerteza, medo do futuro, etc. E por aí vai. Agora eu quero falar dos sintomas. O que causa, né? Depois de nós identificarmos as causas, quais são as consequências disso, os sintomas. Isso gera nas pessoas baixa autoestima. Muita gente no nosso meio tem uma autoestima baixa. Tem uma autoestima baixa. Tristeza. Falta de apetite. Problemas para dormir. Nunca se vendeu tanto remédio para dormir como se vende agora.
Nós até brincávamos ali no fundo essa semana, falando sobre artes marciais. Aí um falou que era faixa preta, eu falei assim, é faixa preta da caixinha de remédio. Porque nunca se bebeu tanto remédio para dormir como se bebe agora. Uma fadiga constante, falta de interesse nas atividades mais simples de um dia, sensação de desesperança, humor instável, irritabilidade, culpa por não superar a situação ou pelos erros cometidos, falta de concentração, insegurança, dificuldade de realizar tarefas, dores no corpo, falta de libido e por aí vai. 2 Coríntios 4, 8 a 9 diz o seguinte, apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Quantas vezes nós já não lemos esses dois versículos? E às vezes nós lemos isso, parece que as palavras são um pouco semelhantes. Atribulado e angustiado, abatido, destruído. Parece que existe uma similaridade muito grande entre essas palavras. E o que eu quero trazer para nós aqui hoje, falando um pouco sobre essa questão desse Deus tão grande que nós louvamos, que nós cantamos, que nós oramos, que nós intercedemos, que nós fazemos tantas coisas, às vezes, em nome dEle. E em alguns dias nós somos levados ou impelidos ou sentimos, porque é sentido isso que eu estou falando para você. Esse dia em que você sente que não está legal. Esse dia que você sente que você está frustrado, que você está... Isso é sentido. É aqui dentro que nós sentimos. Isso nos tira toda a motivação. Isso nos tira a capacidade de realizar ou de fazer coisas. Isso nos tira a capacidade de relacionar, de conversar, de ajudar. Isso nos é tirado quando nós nos sentimos assim. E para que a gente possa trabalhar um pouquinho isso, o Novo Testamento, ele foi todo escrito no grego. Diferente do Antigo Testamento, que foi escrito no hebraico e no aramaico. Mas o Novo Testamento, todo ele foi escrito no grego. E cada uma dessas palavras, ela é colocada num sentido diferente, uma palavra diferente para cada uma delas dentro do grego. Então vamos lá. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ô Nelson, eu ia passar, mas não vou passar não, tá? Eu vou por aqui mesmo. Tá, obrigado. Lá no dicionário grego, a palavra atribulado significa prensado como uvas, espremido, pressionado com firmeza, estreitado, contraído. Já a palavra angustiado, lá no grego também, que é uma outra palavra, é estar em um lugar estreito, encolher, comprimir, ser dolorosamente restringido em espírito. E aí que vem, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque o que, na verdade, quando Paulo coloca essa palavra para nós, coloca em tudo somos atribulados. Pode deixar o versículo para mim, por favor, Nelson? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quer dizer o seguinte, que eu posso viver o caos, mas eu não vou ficar nele.
Uma coisa é você ser exprimido, uma coisa é você passar por uma grande prova, uma coisa é você passar por uma tribulação, outra coisa é você permanecer nela. Tem diferença. Uma coisa é você, de verdade, viver, passar por um momento, passar pelo deserto. Outra coisa é você ficar no deserto. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Então, quando Paulo traz isso para nós, ele fala, olha, lá no Salmo 84, de 5 a 7, diz o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O coração se encontra aplanado, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Não quer dizer que você estará isento de um vale árido. Quer dizer que você passará pelo vale árido e você que está fundamentado em Deus, receberá dele um manancial de bênçãos. Que o cobre a primeira chuva. Você vai indo então de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Salmo 84, de 5 a 7. Paulo traz para nós, na verdade, essa palavra em que nos mostra, que nos apresenta, que nos coloca numa situação de que você, como eu, podemos enfrentar grandes desafios na nossa vida. Que nós poderemos passar por inúmeras situações em que você será confrontado naquilo que você crê, ou naquilo que você já conhece da palavra de Deus. Então, em tudo que nós somos atribulados, porém nós não somos angustiados, é nesse sentido. Você será atribulado, sim, mas você não ficará na tribulação. Isso é palavra de Deus para a tua vida. O homem que se refugia em Deus e cuja força de verdade está em Deus, recebe do Senhor no seu coração os caminhos que Ele irá transformar esse caos em um vale de bênção. Aquele lugar que era o lugar da derrota, aquele lugar que era o lugar da sua perdição, se transforma a partir de Deus num local de bênção para a tua vida. Passar pela tribulação não é a mesma coisa de permanecer nela. Isso é diferente. Nós podemos ser prensados como uva, ou como alguns preferem aí falar, passar pela moenda. Mas não ficaremos nessa condição para sempre. Aí vem a segunda parte que Paulo coloca, que nós somos perplexos, ficamos perplexos, porém não desanimados. E uma outra versão fala que nós ficamos perplexos e não desesperados. E aí nós vamos lá, o que vai falar? Uma outra palavra lá no grego que diz que essa perplexidade é estar sem recursos, é estar em dificuldades, ser deixado em necessidade, estar embaraçado, não saber que caminho tomar, não saber o que decidir ou o que fazer. Enquanto desanimado significa estar totalmente perplexo, estar completamente destituído de medidas ou recursos. Renunciar toda a esperança, estar em desespero. É diferente. Você pode ficar espantado, mas você não fica desesperado. Desespero tira de você a capacidade de pensar. Desespero tira de você a capacidade de racionalizar. Eu me lembro quando a Ana Luísa, lá o ano passado, numa crise de febre que ela teve, subiu muito rápido a febre dela, e essa menina convulsionou, desmaiou, a Eliana ficou doida, pulando de um lado para o outro, e eu sem saber que aquela menina desmaiada no meu colo, e a gente fica desesperado, e esse desespero tirou de nós a capacidade de pensar.
em o que fazer naquele momento. Eu rapidamente, por um momento de luz, febre alta, tem que abaixar. Eu entrei debaixo do chuveiro com essa menina. Não sei nem se eu fiz certo. Eu sei que a febre abaixou. E ela acordou. O desespero faz isso. Você pode ficar espantado com a tribulação. Você pode ficar espantado com a prova, com a luta, com o desafio, com aquilo que veio contra você. Mas você não pode entrar em desespero. Então, nós somos daqueles que não se desesperam. O fato é que se nós perdermos o controle, não tira a nossa vida do controle de Deus. Exatamente isso. Você pode perder o controle da tua vida, mas isso não tira o controle de Deus sobre a sua vida. Então você pode ficar perplexo, você pode ficar espantado, mas você não precisa ficar desesperado. Você não precisa disso. Na escuridão do vale da sombra da morte, nós perdemos o controle da situação. Porém, Deus está conosco. A sua presença nos enche de autoridade e esperança. Ele está no controle e nele podemos esperar continuamente. É na escuridão que aprendemos a depender e confiar no Senhor da verdade. Nós falávamos muito isso, e acho que isso é falado. Não, agora é só Deus. Quantas vezes não falamos isso? Agora é só Deus. Todos os recursos se esgotaram, todas as possibilidades já foram esgotadas. As pessoas que podiam ajudar já não ajudam mais. Agora é só Deus. Então eu quero dizer para você que agora então é que vai começar a ficar bom. Porque está na mão daquele que pode fazer qualquer coisa. Está na mão daquele que tem toda a autoridade. Está na mão daquele que tem todo o poder. Então, se está na mão dele, por isso que eu acabei de compartilhar com você que é na escuridão que nós aprendemos a confiar em Deus. É quando você não tem recurso mais, quando você não tem dinheiro, quando você não tem contatos, quando você não tem a base que te sustenta mais, aí você vai aprender a confiar em Deus. Porque aí quando você vê o milagre de Deus acontecer, quando você vê a provisão de Deus chegando, quando você vê Ele levantando, você vai entender que não foi com a sua mão, que não foi com o seu braço, que foi com a mão de Deus que tudo aconteceu. E aí, para aquele momento, então, você aprende a confiar em Deus. Quem depende de Deus e confia nele, não perde as esperanças jamais. E todo aquele que confia em Deus, espera nele. É na perplexidade, o esvaziamento. É quando você já foram esvaziados, tirado tudo de você, que descobrimos que Deus é tudo. É quando nos esvaziamos que nós descobrimos que Deus é tudo. Enquanto nós podemos fazer alguma coisa, enquanto a gente pode entrar com algum recurso, enquanto há dinheiro, enquanto há isso ou aquilo, nós tentamos resolver. Nós tentamos resolver. Paulo continua dizendo mais: perseguidos, porém não desamparados. A palavra perseguido no grego significa fazer correr ou fugir, afugentar, escapar, correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, perseguir de um modo hostil, de qualquer forma, seja qual seja. Já a palavra desamparado significa abandonar, desertar, deixar em grandes dificuldades, deixar abandonado, totalmente abandonado, completamente desamparado, deixado para trás, desistir de sobreviver, falecer. Perseguido é ser tratado cruelmente e injustamente de forma obstinada. Mas apesar de ser
pouco doloroso quando eu vejo essa questão que você é perseguido, mas você não é desamparado, você não é abandonado por Deus, você não é esquecido por Deus. É nesse sentido que Paulo coloca. Então você vai ser perseguido? Vai. E a palavra de Deus fala muito mais sobre isso. A palavra de Deus em Apocalipse fala do período de perseguição da igreja. E que isso aqui não será possível acontecer. E que isso aqui não vai ser possível acontecer. E que ali sim serão revelados os verdadeiros crentes. Porque o tempo da igreja primitiva, enquanto ela era perseguida, era a igreja que mais crescia. Porque nenhum louco, sem Cristo, iria entrar para a igreja sabendo que poderia morrer amanhã. Então só entravam os verdadeiros convertidos. Não entrava a turma do status, a turma do oba-oba, a turma que só queria fazer parte de alguma coisa. Entravam realmente quem estava convertido, disposto a morrer na boca de um leão ou espetado num pau no meio da cidade, sendo queimado vivo. Foi isso que Nero fez com a igreja. Então, perseguidos nós já somos, mas não é uma perseguição de morte. Não é uma perseguição de morte. E nós não sabemos o que vai acontecer. O que nós sabemos e que a palavra de Deus fala e afirma é que esse tempo vai chegar. O tempo da apostasia, o tempo da perseguição, o tempo que a igreja ela vai passar pelo processo de negar ou não negar. E abrindo um parênteses aqui, nós às vezes achamos que isso vai acontecer assim, o cara vai apresentar o anticristo, aqui é o anticristo, tá gente? E esse cara a partir de agora vocês vão negar, eu vou negar. A coisa não vai acontecer assim. A coisa vai ser sorrateiramente, ela vai acontecer de maneira sorrateira. Bem de leve. Quando nós vermos, nós vamos viver situações em que nós, talvez, teremos que fazer escolhas. Permanecer no trabalho, negando. Porque se eu não negar, eu perco o meu trabalho. É isso que vai acontecer com a igreja. Fecha parênteses que nós não estamos falando de escatologia. E Paulo fala mais uma coisa. Abatidos, porém não destruídos. E abatido lá no dicionário grego significa lançar para baixo, lançar em terra, prostrar, colocar em um lugar inferior, assentar um fundamento. Já a palavra destruído significa destruir, sair inteiramente do caminho, abolir, colocar um fim, arruinar, tornar inútil, matar, declarar que alguém deve ser entregue à morte, condenar ou entregar à miséria eterna no inferno, perecer, estar perdido, arruinado e destruído. Parece incrível essa declaração, mas ela é tremenda e verdadeira. Você pode até cair, você pode até sofrer um golpe muito duro, mas você não será destruído. Eu vou mais profundo agora. Podem até tirar a tua vida, mas você não será destruído. É isso que Paulo está falando. Porque às vezes nós achamos que abatido ou destruído, né? Destruído tem relação a se eu morrer eu fui destruído. Não. Se você está em Cristo, a sua história não finda. Então você não é destruído. Em Cristo você nunca vai ser destruído. Você pode ser abatido. Você pode passar por uma tribulação, você pode passar por uma grande prova, uma grande frustração, você pode passar por uma profunda tristeza, você pode enfrentar inúmeras situações que poderá vir, ou naquele momento tirar de você um pouco do seu ânimo e da sua motivação. Mas você não será destruído. Ninguém pode destruir sua vida. Lá em 1 Pedro 4,14 diz o seguinte: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois,
porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Eu quero ler para você aqui. Quero que você preste atenção nisso daqui, porque é conhecido, muito conhecido, até para quem não é crente é conhecido. Mas você vai ouvir isso aqui de uma maneira diferente. Você vai ouvir isso aqui de uma maneira de uma forma que você vai entender, ouvir e entender o que Deus está falando para você. O que Deus está dizendo para você. Talvez hoje você esteja muito legal. Talvez hoje você esteja muitíssimo bem. Mas nós não sabemos o que acontecerá na semana. Nós não sabemos o que acontecerá no restante do mês, no restante do ano. Mas você precisa lembrar disso daqui, porque isso aqui é uma palavra de Deus para a tua vida e é uma promessa de Deus para nós e que nós não podemos esquecer e que independente da circunstância que nós estejamos vivendo, nós não podemos esquecer disso. Você não pode esquecer disso. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O seu Deus, Ele é o seu pastor. Deus que conhece você lá do ventre. Você, eu acredito que a grande maioria que viu o ultrassom do seu filho nas primeiras semanas. A primeira coisa, além daquele negocinho sem forma que está lá dentro, você vê um coração batendo a 1000 por hora lá dentro. É a primeira coisa que a gente vê. Lá Deus já estava vendo você. Lá Deus já conhecia a sua história. Lá Ele já era o seu Deus. E depois disso, você está aqui hoje. E Ele continua sendo seu Deus. Ele continua olhando para você. Ele continua olhando para a sua história. E mais do que isso, o teu último suspiro de vida nessa terra, Ele está olhando lá já. Ele já está com você lá. Então você precisa entender uma coisa e colocar isso no teu coração, firmemente no seu coração, de forma enraizada profundamente no teu coração, que esse Senhor, esse Deus está contigo todo o tempo da tua vida. E nenhuma situação, e nenhuma circunstância está fora do controle de Deus. Nenhuma. Ele está com você em todo o tempo. Davi, quando você lê o Salmo 51 é uma oração de Davi. Quem conhece a história do contexto, está lá em 1 Samuel, quando Davi peca, quando Davi adultera com Batseba, quando Davi manda matar o marido de Batseba para poder ficar com ela.
E quando o profeta Natan se apresenta diante de Davi e o confronta no pecado dele, ele escreve então o Salmo 51, que é uma oração de arrependimento. E lá no versículo 10 do Salmo 51, Davi fala uma coisa que, 10 até o 13, que eu quero compartilhar com você, do 51, do 10 até o 13. Ele vai falar o seguinte: olha, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi enfrenta um momento na vida dele, que é um momento de desânimo, que é um momento de frustração, que é um momento de distanciamento de Deus, distante de Deus. E quando então ele é confrontado, ele conseguiu se enxergar, se ver onde estava, e ele entendeu que o pecado o estava tirando da presença de Deus. Ele vem e fala isso: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Me devolva a alegria da salvação. Sabe como é que você consegue se automotivar? Sabe como é que você consegue fazer isso? Primeiro, lendo a palavra de Deus. Buscando em Deus direção. Porque muito do que nós fazemos está na contramão da palavra de Deus. Orando. Você não precisa enfeitar uma oração para falar com Deus. Basta você falar. Falar com Ele. E outra coisa, sendo grato a Deus. Mas é muito superficial falar do jeito que eu estou falando para você aqui. Eu estava conversando com uma pessoa, 2 semanas atrás, e a gente falando sobre questão de gratidão. E eu disse para ele que eu peguei um caderno e comecei a escrever lá nesse caderno: eu sou grato a Deus pela noite que eu tive. Eu sou grato, Deus, porque eu acordei essa manhã. Eu sou grato, Deus, porque eu tenho um trabalho. Eu sou grato a Deus, porque eu tenho uma esposa. Eu sou grato a Deus, porque eu tenho um filho, Guilherme, porque eu tenho um filho, Davi, porque eu tenho a filha Ana Luísa. Eu sou grato a Deus pelas pessoas que estão à minha volta. Eu sou grato pela minha mãe, eu sou grato pela minha irmã, pelo meu irmão, pelo meu cunhado. Eu sou grato a Deus por tantas, fui citando, eu fui escrevendo. Uma coisa foi puxando outra. Quando por fim eu já estava na 2ª folha preenchendo. Naquele instante eu olhei e falei assim: meu Deus, quanta bênção o Senhor derrama sobre mim todo dia. E às vezes por causa de uma situação, por causa de uma palavra às vezes mal colocada, às vezes por causa de uma fechada no trânsito, às vezes por um erro que você tenha cometido, às vezes por alguma situação, você pega tudo aquilo que Deus tem derramado todo dia sobre você, joga no lixo e fica só com aquele momento e se torna um murmurador diante de Deus. Automaticamente você se torna um ingrato. Obrigado porque eu tenho pernas para andar, Deus. Obrigado porque eu tenho disposição para fazer as coisas. Obrigado porque eu respiro. Obrigado porque eu não estou num leito de hospital agora, internado. Obrigado, 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 obrigado. A gratidão
quebra qualquer sentimento de ingratidão, de murmuração. A gratidão quebra qualquer sentimento de desânimo, de se achar preterido em relação a Deus. Ó Deus, obrigado porque eu tenho uma casa. Obrigado porque eu tenho alimento. Obrigado porque eu tenho pessoas que se sentam comigo à mesa. Obrigado porque o Senhor me viu. O Senhor me encontrou um dia perdido e o Senhor me achou. Gratidão por tanta bênção que Deus derrama sobre você todos os dias. Aí eu tenho certeza que você vai ter motivação para fazer muita coisa. Principalmente no reino de Deus. Porque você vai ver o quanto Deus é bom com você. Somente falarmos da boca para fora que Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom, é muito bonito. Mas gratidão a gente sente. É sentido aqui dentro, a gente sente a gratidão. Então, meus queridos, esse mesmo pecado, esse pecado gerou em Davi esse desânimo e, consequentemente, a desobediência. Ele havia perdido a alegria da presença de Deus. Mas ele entendeu que a reconciliação lhe traria toda a renovação de que ele precisava. Realmente, aí entra um aspecto que está nas nossas mãos isso, tá? Na minha e na sua. Porque quando eu leio a palavra, ela fala que está na nossa mão isso. Sermos obedientes ou não. Sermos gratos ou não. Está na nossa mão isso. Então quer dizer que eu posso escolher ter um dia maldito? Posso. Eu acordo e começo a murmurar. Começo a reclamar. Começo a amaldiçoar o meu dia. Você pode ter certeza que você vai ter um dia maldito. Isso está na tua mão fazer. Está na sua mão fazer. E aí entra uma série de situações. Com quem você está andando? Quem é a pessoa que está do teu lado? É uma pessoa que murmura? É uma pessoa que reclama? É uma pessoa que só te puxa para baixo? Uma pessoa que só amaldiçoa? É uma pessoa que tem uma palavra maldita na sua boca o tempo todo? Quem é essa pessoa que está do seu lado? Que você convive todos os dias? Eu quero te dizer que está na sua mão decidir quem são as pessoas que andarão com você. Conhecimento de Deus, conhecimento de si mesmo, da sua história. Você conhece a sua história? Tem gente que não sabe nem quem é. Se eu perguntar para você quem é você, você sabe quem é você? Você conhece a sua história? Você conhece a história do seu país? Você conhece a história do povo de Deus? Você conhece a história da sua igreja, da igreja presbiteriana? Você conhece a história dessa igreja? Quando eu tenho conhecimento, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas necessidades, eu sei o que eu preciso. E eu aprendo a tomar decisões certas. Mas somente em Deus, meus irmãos, você vai conseguir fazer tudo isso. Porque Jesus fala que sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Ele você não pode fazer nada, absolutamente nada. Então, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. O seu Deus já fez tudo por você. O nosso Deus já fez tudo que tinha que ser feito. Já nos tirou do inferno. Já nos encontrou, já nos transformou. Agora eu tenho a minha parte nisso, que é o processo que a gente chama de santificação. A minha parte nesse processo.
Eu sou co-participante nesse processo, junto com o Espírito Santo de Deus. E aí eu tenho que sim buscar a presença de Deus, eu tenho que me relacionar com Ele, eu tenho que conhecer. Uma pessoa que estava hospedada na minha casa, a gente conversando lá, ela é nova convertida e a gente foi passando um panorama bíblico com ela. Ela ficou doida. Aí ela é lá de Uberaba, né? Ela chega para mandar uma mensagem para mim que ela compartilhou, de uma igreja pentecostal. Compartilhou comigo, falou um pouquinho do que eu tinha compartilhado, o povo ficou maluco. Eu vou confessar para vocês que eu fiquei surpreso com isso, porque esse tipo de alimento sólido, aqui tem abundância nessa igreja. Tem abundância. E aí quando você compartilha com uma pessoa de uma igreja que não é bem a linha deles, não estou dizendo que eles não são salvos não, tá? Eu estou falando de fundamentação doutrinária, bíblica. Eles ficaram espantados. Eu fiquei espantado, para falar a verdade. Porque parece que é tão comum, tão natural para nós aqui. E eu vejo que parece que não há essa vontade de conhecer, de aprofundar, de entender, de saber de verdade o que Deus quer para a nossa vida. E tem gente aí sedento, querendo ouvir da palavra de Deus. E ela que vai nortear, ela que vai alicerçar, ela que vai fundamentar, ela que vai dirigir, ela que vai te dar solução, resposta, consolo. É a palavra de Deus que vai fazer isso. E nós precisamos aprofundar nisso para a gente conhecer. Quando eu conheço, eu sou capaz de ler um texto desse daqui e entender o que Deus quer. Deus está falando comigo. A palavra que Ele está trazendo para mim, que eu posso ser atribulado, posso estar dentro da tribulação, mas eu não preciso permanecer na tribulação. Então eu entendo e recebo que eu vou passar, que isso vai passar, e que Deus tem, dentro desse processo, Ele quer fazer algo na minha vida, Ele quer transformar a minha vida, Ele quer me edificar, me crescer, me fortalecer, me forjar no fogo, se for necessário. Então essa é a palavra que Deus tem para você hoje. O Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você lê, o Deus com quem você tenta no seu dia a dia estar junto dele, é um Deus tão presente, tão real e tão poderoso, que você não precisa temer nada na tua vida. E quando eu falo nada, é nada. Nem a morte, porque ele venceu a morte por nós. Então que você vá para essa semana com essa palavra. E você tem que tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar uma decisão. O que você vai fazer com o que Deus tem falado com você? O que você vai fazer com aquilo que Ele tem dito a você? Tem requerido de você? Em quem que você vai confiar? Nos carros e nos cavalos? Ou no Senhor dos Exércitos? Quem que você confia? Em quem você confia? Eu confio no Senhor dos Exércitos. Porque eu sei que todo o poder está na mão dEle. É nele que eu confio. E eu convido você a confiar nele também, totalmente, a sua vida inteiramente na presença dEle. Quero orar com você. Pedir para você ficar em pé mais uma vez. Colocar a tua casa, tua semana, a sua vida completamente na presença de Deus. Eu sei que muitos de nós talvez iremos enfrentar alguns desafios. Eu sei que muitas coisas estão incertas. Eu sei que nós temos nos dividido. Nós temos nos dividido por ideologias, nós temos nos divergido em muitas coisas.
Mas nós precisamos nos convergir em Cristo. Porque tudo aqui nessa terra, tudo é dele. Tudo que está aqui nessa terra é dele. As nossas vidas, crentes ou não, são de Deus. E a gente precisa entender que temos que clamar, na verdade, a Ele pelas nossas vidas. Para que Ele seja Senhor em todo o tempo. Que Ele fale aos nossos corações, que Ele nos dê direção. Que não seja a minha vontade, nem a sua vontade, mas seja a vontade de Deus. Porque eu não sei mais do que Deus. Eu posso até achar que sei. Eu posso até julgar os atos de Deus. Mas Deus sabe muito mais do que eu, e do que você, e do que todos nós juntos. Então hoje, eu quero que a nossa oração seja nesse sentido, com esse intuito. De verdade, nós nos submetermos à vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos, nesse instante, Pai, colocar as nossas vidas na Tua presença, Senhor. Deus, nós somos privilegiados, porque nós temos um Deus que toma conta das nossas vidas. Um Deus que derrama bênçãos diariamente sobre nós. Um Deus que se faz presente na nossa história em todo o tempo. E nós, ó Deus, muitas vezes, nós vivemos como se o Senhor não existisse. Nós tomamos decisões como se não houvesse Tua vontade. Nós, ó Deus, falamos ou pregamos ou agredimos como se o Senhor não fosse o sol da justiça. E nós nos esquecemos, sim, de que tudo aqui nessa terra pertence ao Senhor. Mas eu quero, em nome de Jesus, nessa hora, colocar, ó Deus, os nossos lares, colocar as nossas vidas, colocar a nossa igreja, colocar o nosso país, colocar a terra inteiramente na Tua presença e pedir para que o Senhor intervenha, ó Deus, de forma sobrenatural sobre todas as nossas vidas. Que o Senhor venha intervir, transformando, ó Deus, a nossa história. Que o Senhor venha, ó Pai, nos colocar de joelhos na Tua presença e que tudo aquilo que for da nossa vontade se submeta à Tua vontade. Abençoa essa semana, Senhor, abençoa o trabalho de cada um, abençoa, Senhor, ó Deus, o deslocar que cada um irá realizar essa semana, nesse trânsito de Uberlândia, que o Senhor possa, Senhor, cuidar, ó Deus, dos nossos lares, suprir com o alimento, suprir com o dinheiro, suprir com saúde, suprir, ó Deus, principalmente com graça dentro das nossas casas, Senhor. Que o Senhor encha os nossos lares com a Tua presença. Que nós, ó Deus, sejamos capazes de sentir o Senhor circulando dentro da nossa casa. E que o Senhor tire de lá todo o intento satânico, tudo aquilo que o diabo tem tentado plantar, colocar ali dentro, Deus, com o intuito de separar, de dividir. Ó Deus, que o Senhor venha repreender, lançando por terra e estabelecendo, Senhor, a Tua bênção e a Tua palavra poderosa nas nossas bocas, dentro da nossa casa, Senhor. Que a nossa boca possa proferir bênção e não maldição. Que as nossas palavras sejam para transmitir graça e principalmente gratidão ao Senhor e não murmuração. Nos ajude, Senhor, a vigiar as nossas bocas em nome de Jesus. Que as circunstâncias, que os desafios, que as lutas, que as tribulações, ó Deus, não nos impeça e não nos tire da Sua presença. Mas que nós entendamos que o Senhor estará conosco em todo o tempo, passando pela prova e junto de nós, nos abençoando e nos guardando. Nós Te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome. Nós Te exaltamos por aquilo que o Senhor é. Nós, ó Deus, dizemos que o Senhor é digno, que o Senhor é bendito, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que toda majestade está em Ti e que nós somos Teus filhos, Teus servos e que nós nos submetemos à Sua vontade para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor.
Nós te agradecemos por tudo isso e oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém.